Nesse vídeo eu vou falar como calcular a confiabilidade. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção industrial. Eu estou aqui para quebrar o código das ferramentas de gestão existentes para que você possa utilizar cada uma delas para o seu crescimento profissional. Para começar, confiabilidade, a gente às vezes não para muito para entender essa palavra, mas confiabilidade deriva da palavra confiança, né? Qual que é a confiança que a gente tem no nosso equipamento de que ele não vai falhar. Então a confiabilidade ela pode ser calculada tanto para um processo, quanto para um equipamento, quanto para um componente. Enfim, o fato é que cada forma que um equipamento ou um componente trabalha, ele tem uma curva característica de confiabilidade. Basicamente a confiabilidade então é um eixo em percentual, qual que é a confiança que eu tenho naquele meu componente ou equipamento em relação a um tempo. Ou seja, eu tenho 100% de confiança que o equipamento não vai falhar no tempo zero e à medida que o equipamento ou componente vai se desgastando, essa curva vai abaixando, tendendo a zero, né? Tendendo a chegar a uma falha, porque ele vai se desgastando, né? Só que à medida com que essa curva vai abaixando, você tem uma confiabilidade num determinado tempo X. Por exemplo, se eu pegar aqui num ponto da curva, eu vou ter uma confiabilidade, sei lá, por exemplo, de 70% no meu tempo aqui, sei lá, no tempo 10 aqui, 10 dias. Por exemplo, em 15 dias ele falha. Então, no dia 10 aqui, a minha confiabilidade está em 70%, por exemplo. O fato é que, como eu disse, vários componentes, eles se comportam de uma forma diferente. Então, a gente tem algumas curvas características, como a primeira aqui é a de log normal. Qual que é essa curva característica? Ela principalmente é em componentes elétricos, disjuntor, contator, porque é um percentual de confiança, né, de confiabilidade, 100%, 100%, 100% e de repente ele chega a zero de uma vez só. Por que isso? Porque é difícil detectar, é difícil você falar com precisão de componentes elétricos, eletrônicos, como é que você vai olhar lá dentro do disjuntor, por exemplo, as microcorrosões que estão tendo e que vão com o tempo ele evoluir para uma falha e parar de cumprir a função que ele foi determinado. Então a gente, para vários equipamentos desse elétrico, principalmente quando se fala de microcorrosões internas, a gente não consegue monitorar isso. Então uma confiabilidade de 100% até chegar à falha de uma vez só. Diferente, por exemplo, o Weibull, que foi uma pessoa que fez vários experimentos, principalmente em componentes mecânicos que estão submetidos a desgastes de fricção principalmente, então você vai ter essa curva característica. Então, por exemplo, como eu falei, né, ele começa com 100% e ele vai diminuindo numa curva característica de componentes mecânicos. Claro que isso daqui não existe uma fórmula 100% para falar que aquele componente vai seguir aquela equação determinada X. Mas ele é um balizador muito importante para que a gente possa entender todo o processo. Uma fórmula mais genérica, assim, que cerca bastante das nossas curvas de confiabilidade, que está mais ligado a falhas também de natureza mecânica, é a confiabilidade, é igual a E elevado a menos lambda T, onde lambda é a taxa de falha e o tempo é aquele tempo que eu quero calcular. Então, nesse exato tempo aqui, por exemplo, do dia 10 aqui, qual que era a minha confiabilidade? Então aqui só para ter como exemplo, eu coloquei confiabilidade igual a E elevado a menos lambda. Aí eu coloquei, ó, a gente tem uma taxa de falha de 3 falhas ao mês, por exemplo. Então eu coloquei 3 sobre 30 dias, então aqui eu estou colocando o tempo como dias, e aí eu quero saber no 8º dia qual que era a minha confiabilidade. Ou seja, eu tenho 3 falhas por mês em média, taxa de falha. Então menos 3 dividido por 30, porque eu quero saber no dia 8. Então parametrizei tanto a taxa de falha no mesmo tempo do T. Se eu estou falando em dias, aqui tem que ser mostrado em dias, aqui mostrado em dias. Se eu estou falando em horas, aqui tem que ser mostrado em horas, aqui em horas, né? Está na mesma unidade. Então aqui E elevado a menos 3 dividido por 30 vezes 8. Deu 0,45 essa conta, ou seja, 45% de confiabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu fosse traçar uma curva representando esse cálculo aqui, ó, eu estou falando que ele começou com 100% de confiabilidade, aí passou o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até chegar no dia 8. Quando chegou no dia 8, eu tinha aqui, ó, se eu for traçar para cá, eu tinha 45% de confiabilidade do meu equipamento. O que representa que eu tenho 45% de confiança que ele não vai falhar. Pode falhar? Pode falhar, mas ele é um parâmetro que você mede de alguma forma a confiança no equipamento.
Então repara o seguinte, ele está diretamente proporcional à taxa de falha, né? Quantas falhas por mês ali, etc. Ou seja, o MTBF, tempo médio entre falhas, é um indicador que está ligado diretamente à confiabilidade dos sistemas, conjuntos, subconjuntos, processos, enfim, da forma que você quiser calcular. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aí, curte, porque o YouTube entende que esse vídeo pode fazer sentido para outras pessoas como você que está assistindo, então ele passa a distribuir para pessoas como você. Se quiser compartilhar, é só clicar na setinha embaixo do vídeo aqui, você clicando nela, inclusive vai aparecer um link, copiar link ali, um símbolozinho, que você pode clicar em copiar link, e aí você pode postar nos seus grupos de WhatsApp, e-mail, onde você quiser, né? Vai ser o link desse vídeo. Se você ainda não segue, passe a seguir nosso canal, que a gente tem conteúdos gratuitos aqui com frequência. E não esquece de ativar o sininho. Sempre que quando você ativa o sininho, todo novo conteúdo ele aparece em tempo real para você, uma notificação. Aí é só clicar nele que você vai estar assistindo esse vídeo. E eu estou deixando ainda mais um presente para você, que é um link que está aqui nesse vídeo mesmo, para você baixar o e-book de como implantar um PCM do zero. Esse link está te direcionando para o nosso Instagram. Lá na bio do Instagram tem um link que você pode baixar o e-book por lá. E se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá também, que a gente posta conteúdos gratuitos todos os dias. Tá bom? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, sucesso!